Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui, e vamos para a nossa aula de física do primeiro ano. E o nosso tema é energia potencial. Então a gente vai dar continuidade ao conteúdo do nosso bimestre, né? E a gente estava falando de trabalho e potência, mas agora a gente vai falar, né, de energia. Vai começar a falar sobre energia. Então vamos dar uma relembrada aí no que a gente viu. A gente vinha falando de leis de Newton e depois disso a gente começou a falar de trabalho de uma força, né, onde a gente colocou todas aquelas relações lá, né, que o trabalho poderia ser igual à força vezes o deslocamento, né, se fosse paralelo poderia ser, se fosse antiparalelo poderia ser igual a menos a força vezes o deslocamento, né, se estivesse em sentidos opostos. Poderia ser também uma força que tivesse perpendicular, né? Vamos colocar aqui aquele sinalzinho de perpendicular. Poderia ser ainda uma força angular, né? Então a gente lembra lá do último, que é FD cosseno do nosso ângulo θ. Bom, beleza. Então a gente tinha essas quatro opções, né? Paralelo, antiparalelo, perpendicular ou angular. Depois a gente falou da potência mecânica. A potência mecânica, ela estava relacionada com o quê? Com o trabalho em relação ao tempo, né? Quanto tempo demora para realizar esse trabalho? Ou ainda, né? Quando a gente demonstrou lá que poderia ser também a força vezes a velocidade, né? Que essas duas relações elas são equivalentes. Bom, tranquilo. Então, vamos entender qual que é a relação entre energia e trabalho. Bom, a energia ela pode ser dita como a capacidade de realizar trabalho, certo? Esse seria o conceito mais formal de energia. Beleza, que o trabalho ele não está relacionado lá com o movimento, né? A força de deslocamento. Então a capacidade de realizar trabalho, né, de alterar o estado aí de algum objeto ou corpo, é dito como energia, certo? A gente falou lá, por exemplo, da força de atrito. E aí eu comentei, a gente vai ver na frente sobre energia. E aí naquele caso lá, a gente tinha o quê? A gente tinha um bloco se movimentando aí para a direita, por exemplo, né? Esse é o deslocamento. E para a esquerda a gente tinha aí no chão a força de atrito. O que acontece aqui? Aqui ocorre uma transformação de energia, né, onde eu tenho a dissipação em forma de calor, né? Calor é energia. Legal. Então eu tenho a dissipação em forma de calor e calor é energia. Interessante. Eu tenho uma transformação aí, né? Eu tenho um movimento mecânico produzindo energia térmica, certo? Então, a gente tem várias fontes de energia, né? Por exemplo, as hidrelétricas. A gente tem energia eólica. A gente tem energia química, né? Por exemplo, as baterias de celular é energia química, né? Tem uma reação ali, né, para produzir energia. A gente tem energia solar e nuclear, entre outras. Então, quando a gente fala desses tipos de energia, a gente está dizendo, na verdade, tipos de fonte de energia, certo? Bom, a gente vai estudar basicamente dois tipos de energia. Energia potencial e energia cinética, certo? A gente vai estudar esses dois tipos de energia nas próximas aulas. Então, nessa aula, a gente vai ver energia potencial e na próxima, energia cinética. Vamos entender o que é energia potencial, então. Primeira coisa, potencial é algo que pode produzir movimento, certo?
Então essa energia é uma energia que pode ser convertida em movimento, tá? Então vamos entender o que seria energia potencial gravitacional. Quando a gente estava falando lá de queda dos corpos, a gente falou o seguinte: eu tenho um objeto, ele está suspenso no ar na altura h, por exemplo, né? E aí eu tinha o que? Eu tinha a ação da aceleração gravitacional, da gravidade. E aí a gente descrevia todas aquelas ideias, né? Eu falava, h é igual a gt ao quadrado dividido por 2. Como que a gente calculava a altura em relação ao tempo de queda, por exemplo, né? Isso aqui era lá da queda livre, ou queda de corpos, né? Certo? E quando eu estou falando de energia potencial gravitacional, a minha energia, e aí eu vou chamar ela de EPG aqui nesse caso, ela vai depender também da altura e da gravidade, mas ela vai depender também da massa. Então vai ser o que? M vezes G vezes H, certo? Então é assim que eu vou calcular a minha energia potencial gravitacional. Quanto maior a massa, maior a energia. Quanto maior a altura, maior a energia. O G a gente sempre vai usar aquele valor lá de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Agora, a gente pode pensar o seguinte: tá, eu tenho então essa energia armazenada, né? Eu tenho energia aí que vai depender da minha altura e da minha massa. Mas a velocidade e o tempo de queda depende da massa? Não, né? A gente está falando aqui, ó, que não depende, né? Mas a minha energia, é claro, depende. Bom, e a unidade de medida? Unidade de medida, qual que seria? Joules também, certo? Então, energia não é a capacidade de realizar trabalho? Então, ela tem a mesma unidade de medida, o J, certo? Então, é bem semelhante, tá? A gente tem aí ideias, né, que vão depender aí da altura, da massa e da gravidade. Agora vamos pensar o seguinte, ó, vamos resolver um exemplo. Em um salto de paraquedas, um homem salta de aproximadamente 3.500 metros de altura. Ó, vamos lembrar aqui que o meu H, ele é minha altura. Agora, considerando que a pessoa tem 75 kg, responda. Essa interrogação foi aqui de intruso. Qual a energia potencial gravitacional do homem ao saltar? Ó, se ele está saltando na Terra aqui, eu tenho G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Quais outros dados eu tenho? A altura de 3.500 metros. Eu tenho minha massa, 75 kg. E eu tenho agora o G de 10 metros por segundo ao quadrado. Minha energia potencial gravitacional não é a massa vezes a gravidade vezes a altura? Olha como ficou fácil. EPG é igual a massa, que vale 75, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale 3.500. Beleza. Então a gente tem três números aí que a gente pode simplesmente fazer a multiplicação. Vocês podem conferir o valor aí, tá? Eu vou colocar o resultado direto aqui. 75 vezes 10 dá 750, vezes 3.500, vai dar aí uma energia bem alta, ó, 2.625.000 joule. Aí o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia pegar isso aqui e colocar um múltiplo. Como assim? Eu poderia dizer que o meu EPG, lembra lá que, por exemplo, 1.000 gramas é 1 quilograma? Então eu poderia dizer aqui, ó, 2.625 kJ, certo? Então é um múltiplo que equivale aí, tá? Então essa aqui é a nossa letra A. Aí aqui a letra B pergunta o seguinte: quando o homem atinge a altura de 1.500 metros, então a minha nova altura aqui agora é de 1.500 metros. Qual a sua nova energia potencial gravitacional? Então eu tenho que ir lá. A massa mudou? Não, né? O que mudou? Mudou só a altura. Minha gravidade sempre é a mesma, então mgh continua a mesma coisa, porém agora meu H é diferente, ó. M 75 vezes 10 vezes 1.500. Certo? Então 75 vezes 10 a gente já sabe que dá 150, vezes 1.500, vai dar aí
Vocês podem conferir, tá? 1.125.000 joules, ou, né, passando para quilojoules aí, é PG igual a 125 kJ. Só multiplicar. Agora é o seguinte, daqui para cá, perdeu energia, certo? Perdeu essa energia potencial, certo? Se ele perdeu essa energia potencial, o que tem que acontecer? Ele tem que adquirir uma nova energia. A gente vai chamar essa nova energia de energia cinética. Energia cinética é a energia de movimento. Então aqui nesse exercício, eu estou utilizando ele como exemplo para inserir um novo conceito aqui, que é a variação da energia potencial gravitacional. Ela vai ser o quê? Ela vai ser energia potencial 2, por exemplo, menos energia potencial 1. A energia tem potencial, tá? Então, ó, 2.625 menos 1.100, que vai dar aí 1.500 kg. É minha variação da energia potencial gravitacional. Então, essa energia aqui é a energia que foi transformada ou convertida em cinética, tá? Convertida em cinética. Por que em cinética? Porque a cinética é a energia do movimento, certo? Então, quando estiver movimentando, a gente vai chamar de energia cinética. Beleza? Então, sempre que tiver essa pergunta, tiver essa ideia, a gente vai fazer isso. Bom, então é bem tranquilo, né? Pegou a massa, pegou a altura e pegou a gravidade, multiplicou os três, a gente tem a resposta. Agora vamos passar para a energia potencial elástica. O que seria energia potencial? Não é energia que é capaz de produzir movimento, né? Então aqui a gente tem um primeiro caso, para quando eu tenho um bloco aí comprimindo uma mola. Ele está seguro que essa mola ela deveria vir, por exemplo, até aqui, ó, né? Esse é o estado natural dela, mas ela está comprimida uma quantidade X, certo? O que acontece? Se eu soltar essa mola, ela vai empurrar o bloco, né? Então, quando ela empurra o bloco, eu transformo a energia potencial elástica. Por que elástica? Porque essa mola ela tem elasticidade. Poderia ser um elástico? Poderia, né? Por exemplo, o exemplo do estilingue, né? É a mesma ideia. Então, a minha energia potencial elástica, ela vai ser dada por algumas coisas. Ela vai depender do quanto eu comprimo a mola. Quanto mais eu comprimir ela, mais energia eu vou ter. E ela vai depender não da massa agora de quem está comprimindo ela, e sim da constante da mola. Esse K aqui, ó, o K é constante da mola, ou constante elástica da mola, tá? E aí minha fórmula fica kx ao quadrado sobre 2. Essa é a minha energia potencial elástica, tá? É assim que eu calculo ela. Agora, eu posso ter um segundo caso em que isso aqui continua valendo, porém, eu tenho um bloco aqui em movimento, tem uma velocidade diferente de zero, certo? Ele atinge a mola, essa mola estava no estado natural, e aí aqui ela vai comprimir, por exemplo, até aqui, ó. Então, ó, esse espaço aqui que comprimiu é o x. Isso vai depender, então, na verdade, agora eu estou pegando a minha energia cinética e mandando para a energia potencial, e isso aqui continua valendo, tá? Então tem que ficar atento. Isso aqui também a gente chama de energia potencial elástica, né? Ela pode aí trazer da energia cinética para potencial. Agora vamos pensar o seguinte: esse exercício aqui é um exercício só para a gente trabalhar com os números. Ele não tem nada de que seja não, tem um exemplo aqui do dia a dia. Não, a gente está só trabalhando com números para facilitar, tá certo? Então, ó, uma mola de constante elástica de 1.200 Newton por metro. Aqui faltou falar. Aqui, ó, unidade de medida, joule, energia potencial. E a constante da mola é dada em Newton por metro, tá? Ou joule por metro quadrado também vale. Qualquer uma das duas está correta. E são equivalentes, tá?
Então, a mola de constante elástica 1.200 Newton por metro tem energia potencial elástica armazenada de 420 Joule. Então, ó, K, 1.200 Newton por metro, energia potencial elástica armazenada, 420 Joule. Aí ele pergunta qual que é a sua deformação, qual que é o X então? Poxa, beleza, então eu tenho o EPE, que é igual a KX quadrado sobre 2. Quanto que vale o EPE? 420. Quanto que vale o K? 1.200, x quadrado sobre 2. Então o que eu posso fazer? Isolar o x, né? Passo 2 para lá, multiplicando. Fica 2 vezes 420 igual a 1.200, x quadrado. Beleza. Então agora eu vou ter 840 dividido por 1.200 é igual a x ao quadrado. Bom, como que fica então? X ao quadrado, ele vai ser igual, vocês podem conferir aí, tá? 840 dividido por 1.200 vai dar 0,7. E aí a gente pode tirar a raiz, vocês vão precisar de uma calculadora para fazer, tá? A raiz de 0,7. Que vai dar mais ou menos 0,84. E aí tem que estar em metros, né? Então 84 centímetros aí mais ou menos. Agora, está dizendo o seguinte: supondo que sua deformação mudasse para 1 metro. Qual seria a variação de energia potencial? Então ele está em 0,84 metros e vai para 1 metro. Então primeiro a gente vai calcular qual que é a energia potencial quando vale 1 metro. Então, ó, EPE vai valer o que? A constante da mola, que não muda, por isso que ela chama constante, 1.200 vezes 1 ao quadrado dividido por 2. Então 1 ao quadrado vai dar 1, 1.200 dividido por 2 vai dar 600. Então 600 Joule. Agora a gente tem aí variação de energia elástica do mesmo jeito que a gente tem variação de energia gravitacional. Então, ó, minha variação de energia potencial elástica vai ser energia 2, mas tem que ser a potencial elástica menos energia 1, potencial elástica, tá? Energia potencial elástica aí variando vai ser 600 menos 420, que vai dar 180 Joule. Então tá aí minha variação da energia potencial elástica, tá certo? Então, pessoal, são exercícios que não são complicados, tá? É só ter um pouco de atenção, ler os exercícios, anotar os dados. Geralmente eu já facilito aqui colocando, por exemplo, que a constante é o K, né? Energia potencial elástica a gente já sabe que é EPE, tá? Variação a gente vai usar o delta, assim como a gente usava lá em variação do espaço, variação do tempo. E eu espero que tenha ficado claro aí o que é cada coisa e como que a gente faz cada exercício, tá? Boa sorte nos exercícios e até a próxima!